Primeiro, bom dia a todos. O tema que nós vamos trabalhar hoje, ele diz respeito muito mais do que parece, né? Nós estamos dentro da formação dos estados, falamos os estados sob a ótica do direito ao solo público, que o estado pode se formar ou do modo pelo estabelecimento de uma população em um território, criando um governo, ou por sublevação, ou por secessão, ou por fusão, pela ótica da teoria já do Estado, de modo originário, de modo derivado e de modo secundário. E por que falar da formação histórica do Estado de Israel? Não só porque ali está o Vale do Megido, onde as forças do bem e as forças do mal vão se defrontar, mas também pelo impacto que isso vai ter na formação da civilização tal como nós entendemos. E ela é extremamente útil para que nós possamos aproveitar uma série de fatores. Não esqueçam que esses acontecimentos resultam em quem nós somos. Os povos do livro, como era chamado na história, envolvendo aí os judeus, os cristãos e os muçulmanos, eles têm uma importância extraordinária na formação do nosso próprio pensamento, do pensamento ocidental. E não sei a formação que vocês tiveram na parte religiosa, se são católicos, são evangélicos ou não têm religião, mas o fato é que nós não podemos desconhecer o resultado que somos nós. Então, a causa, não esqueço que somos estudantes de direito e o estudante de direito ele tem que saber por que a questão teleológica da lei, o que está atrás, a motivação. E aqui é uma oportunidade rica para nós nos localizarmos nesse sentido. Direito, nossa disciplina é Direito Internacional, mas aqui também vai estar mesclado com um pouco de história da humanidade e história das religiões. Mas é direito? É direito. É direito. Claro que aqui vamos nos basear nas obras, na própria Bíblia, mas também nas obras de Joséfo, que é um historiador romano dos primeiros séculos, e que vão nos dar algumas, não só deles, mas também de Theodor Herzl, de Theodor Mommsen, de outros autores que acabam trabalhando essa temática. Claro que a visão, ela é a visão do professor, ela espelha o fruto que o professor estudou. Então, são posicionamentos bem peculiares em relação a isto. Bom, a nossa história vai começar no começo da história, evidente. A ideia de Abraão saindo de Ur com sua família. Ur fica nesta região aqui, fica nessa região aqui. Ele saindo com sua família rumo à Terra Prometida. As passagens bíblicas a respeito disto. Abraão, como patriarca, vai gerar Isaac. Isaac vai gerar Jacó. Eles são chamados de hebreus, muito mais em origem a Heber,
que é filho de Sem, neto de Noé. Então, uma referência histórica. E a ideia é que eram povos, um povo nômade, né? Está sempre a caminho, né? Sempre caminhando. Bom, o fato é que eles vão chegar a Canaã, que seria a terra prometida. A nossa história, embora tenha passagem aí de Abraão, de Isaac, mas nos concentramos em Jacó. Jacó, visitando com uma das suas futuras esposas, né? Ele retornando à noite encontra dois forasteiros, acaba lutando com eles, ferindo um deles, e eles se revelam como anjos do Senhor e colocam que ele daria origem a uma grande prole que seria o povo do Senhor, e que ele seria chamado de Israel, aquele que luta contra forças superiores e vence. Israel, sim. De fato, Israel vai dar Jacó, ou Israel, vai dar origem a uma numerosa prole. Vai ter 12 filhos, com 4 mulheres diferentes. Vai ter 12 filhos. E desses filhos vão estar habitando numa região que é relativamente seca. Um deles, que ficou famoso na história, é o José, que os irmãos, por ciúmes, vão vendê-lo para comerciantes. Ele vai acabar indo para o Egito, e no Egito vai ter o dom de interpretar sonhos, vai se tornar um dos favoritos do faraó, e ao matar uma charada interessante, que 7 anos de fartura e 7 anos de seca, vai aconselhar de maneira muito equilibrada ao faraó e vai possibilitar que o Egito faça frente àquela escassez. Na época de seca, vai trazer a família, inclusive os irmãos, e todos vão ficar junto ao Egito. Vão passar gerações, essa família vai crescer muito, são vários e vários descendentes, vai culminar num aspecto bem interessante de que nós vamos ter um golpe, que é o fato do faraó da dinastia que governava o Egito ser aparentada dos semitas, é uma dinastia semita, que vai ser derrubada por uma dinastia amita, os egípcios eram amitas. Bom, que passam a perseguir os semitas. E os semitas, claro, aí vai de uma história bem interessante, morte dos primogênitos, sempre o surgimento da liderança de Moisés, e Moisés Moisés é muito importante nessa história, porque ele vai criar as definições do povo hebreu, vai criar as definições do povo hebreu. As leis, o decálogo, ele vai ser muito importante para a própria formação do povo hebreu, dos israelitas, filhos de Israel. Dos israelitas, filhos de Israel. Pois é, então nós sabemos da história que o Moisés, fugindo dos egípcios, vai aqui para a Península do Sinai. São 40 anos de imigração,
até que chegam a Canaã. Né? Até que chega a Canaã. Podia chegar a Canaã diretamente, mas aqui você passaria na terra dos filisteus. Então, esse é um problema complicado, que era um dos povos do mar, que vamos falar deles daqui a pouco. Pois é. Então, o fato é que, ao retorno, a doutrina, as leis mosaicas são importantes definidoras do pensamento judaico, importante. E os judeus retornam através de várias batalhas, né? Então, eles vão retornar a Canaã. E lá as 12 tribos vão ocupar uma área, aqui é o Lago Tiberíades, é o Mar Morto, então é uma região extremamente pequena. Israel moderna, ela é menor do que o estado de Sergipe. Ela tem 20.900 quilômetros quadrados, é uma área pequeníssima, é muito pequena. E quando o retorno da família, dos descendentes de Israel, né, Jacó, Israel, os israelitas, eles vão se estabelecer ao redor do Lago Tiberíades e do Mar Morto, vão ficar essa região aqui. Então, então, é uma área muito pequena, talvez uns 6.000 quilômetros quadrados, muito pequena. Então, as tribos vão se localizar ao redor do Lago Tiberíades, do Rio Jordão e do Mar Morto. Então, é aqui que estão as tribos. E eles são governados, o que os liga, além do parentesco histórico, a liga é que as decisões são tomadas por juízes. Então, são juízes que têm uma ascendência moral para decidir o que eles têm, eventualmente, entre eles a ser decidido. Que interessante, professor. Tá. E daí? O problema é que, quando eles se defrontam com uma população mais avançada, eles, para poder fazer frente a essa população, eles vão ter que escolher um rei. E qual que foi a causa? Os filisteus. Os filisteus, também chamados povos do mar. Aqui está ainda faltando a cidade de Jopa, que ainda tem a cidade de Jopa. Então, a cidade de Gaza, tem a cidade de Jopa. Então, são cidades antiquíssimas, né? Eles são povos do mar, conhecem o ferro, mais avançados tecnologicamente do que os israelitas, e vão ser um poderoso inimigo. Poderoso inimigo. Vai forçar que os israelitas se unam, formando o primeiro reino, né, o reino de Saul, pequeníssimo, olha, um pedaço muito pequeno. O Davi, que vai sobrepor-se aos filisteus de uma maneira interessante, e vai ser um baita conquistador. E o seu filho, Salomão, o Império Salomônico. Dá uma área, talvez, aqui de uns 40.000 quilômetros quadrados. Talvez um pouquinho mais, uns 50.000 quilômetros quadrados. Esta área do Império de Salomão. Pense, o Paraná tem 199.000 quilômetros quadrados. O Salomão governa uma área pequena. No Império de Salomão, nós vamos ter divergências entre o norte e o sul, e que, durante o Império ainda de Salomão, o Império vai ser dividido em dois. O Reino de Israel, que vai abarcar 10 tribos, e o Reino de Judá, que vai abarcar 2 tribos. Durante cerca de 200 anos, nós tivemos os 2 reinos.
200 anos, dois reinos. 200 anos, dois reinos? 200 anos, dois reinos. Tá, mas o que isso tem a ver com a nossa história? Tudo a ver com a nossa história. Isso é impressionante, né? Que nós somos o, o resultado disto. Pois é, esse reino de Israel, ele vai ser conquistado pelo mais violento povo da história, os assírios. Os assírios, povo bem desenvolvido, mas extremamente cruel, em práticas extremamente cruéis. Eles têm o hábito com relação aos conquistados, tirar todas as extremidades. Então, tira o nariz dos homens, tira o nariz, as orelhas, as genitálias da mulher, o nariz, as orelhas e os seios. Então, eles são muito, muito cruéis. E acabam, nós temos aí as 10 tribos perdidas de Israel, né? São conquistados, aniquilados pelo Império Assírio. E ao ataque à tribo, ao reino de Judá, o reino de Judá é totalmente conquistado, à exceção da cidade de Jerusalém. Então, o reino de Judá fica adstrito à cidade de Jerusalém, que não é conquistado pelos assírios. Por quê? Porque há um levante dos povos antigos para a destruição de Nínive, que era a capital do reino assírio. Todos os povos da antiguidade, foi a primeira guerra mundial em termos históricos, e o Império Assírio é destruído. No seu lugar, surge o novo Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor. Esse Império Babilônico, ele vai conquistar Jerusalém. Então, Nabucodonosor conquista Jerusalém. Tem até uma ópera chamada Ópera Nabucco. Né? Então, tem a parte de Jerusalém, é bem emocionante, né? Va pensiero sull'are dorate, va di pousa sui clivi, sui colli, lauredo. Então, essa música, ela tem o seu significado quando você está vá pensamento, vá pensamento. Você está vendo Jerusalém sendo incendiada e você indo para o cativeiro na Babilônia. É interessante porque os babilônicos, afinal de contas, eram o mesmo povo dos israelenses, dos israelitas, mesmo povo dos israelitas, mesmo povo. Então, como é que eu vou me distinguir dos babilônicos? A prática da circuncisão passa a ser obrigatória. Para você poder se identificar, né, como israelita, você vai ter que agora como judeu, né, que é do reino de Judá, você passa a fazer a circuncisão. Então, a ida para a Babilônia tem o condão de caracterizar, já que todos são semitas, mas particularizar um povo, povo eleito. Pois é. E aí o que acontece? O que vai acontecer? Há um levante contra os babilônicos, claro que não liderados pelos judeus, que era o da Média, e dentro da Média da Pérsia. Ciro, que tem como amante Esther, que é uma judia. E Esther obtém de Ciro a promessa
da libertação do cativeiro da Babilônia. Então, quando Ciro conquista a Babilônia, ele devolve Jerusalém para os judeus. A história podia ter terminado aí. Os judeus voltaram a Jerusalém e tal, ficaram 250 anos sob o jugo persa. Imagine, 250 anos é muita coisa. Até que os persas têm um probleminha na Ásia Menor. Olha o Império Persa, gigante. Esse mais escuro aqui, ó, Império Persa. Ele vai ter um probleminha com os gregos. Várias cidades gregas aqui da Capadócia, da Ásia Menor, como era chamada Lídia, elas são subjugadas pelos persas. E os levantes gregos são esmagados pelos persas, provocando, então, as guerras medo-gregas, entre os persas e os gregos. Então, nós vamos ter aí o episódio de Dario III, daí Xerxes, que os gregos acabam vencendo, não conquistam, a Grécia não é conquistada. E aí o sonho dos gregos era conquistar os persas. Esse sonho começa com Filipe II, e realizada pelo seu filho Alexandre. Então, Alexandre, durante 13 anos, vai conquistar o Império Persa. São 3 grandes batalhas, e vai conquistar o Império Persa. Então, o Império Alexandrino, que estão vendo aqui, ele é realmente bastante extenso, o Império Alexandrino. Pois é, o Império Alexandrino morre com Alexandre. Por quê? O filho de Alexandre, ele é muito pequeno para consolidar. Alexandre morre aos 33 anos, 13 anos governando. E o império é dividido entre os seus generais. Nesta divisão entre os generais, vai acontecer uma coisa interessante. A área onde está Jerusalém, que é uma cidade sem importância, ela inicialmente está sob o domínio ptolomaico. Mas ela vai ser conquistada pelo Império Seleucida. Vai ser conquistada pelo Império Seleucida. Então, essa região, que aqui é o Império Seleucida e é o Império Ptolomaico, essa região está sob o domínio ptolomaico, mas vai ser conquistada pelo Império Seleucida. O Império de Seleuco, o Império Seleucida, ele é muito helenizado, extremamente helenizado, e vai colocar no Templo de Salomão as imagens dos deuses romanos, dos deuses gregos. Os deuses gregos, eles são, muitas vezes, são colocados nus. Isso vai causar um problema muito grande entre os judeus. Os judeus, nessa época, estão divididos em 4 castas, se a gente pode dizer assim. O povão, de maneira geral, que são os saduceus, são os saduceus. O que cuida do templo, que são os zelotes, né? Zelo. Você tem que ter zelo com as coisas. Pois é. Estamos vendo os zelotes. Um pessoal que se reunia em torno de um rabi, que são os chamados de fariseus, ao redor de um rabi. E
o pessoal que habitava as cavernas, que tinham mais ermitões, que são os essênios, que o cristianismo vai ser derivado dos essênios, dos ensinamentos dos essênios, que é interessante isto. E aí, por uma circunstância da história, o Império Seleucida ele se envolve na sucessão da Macedônia, em uma das facções, apoiando uma das facções. A outra facção é apoiada pelos romanos. Então começa a guerra entre o Império Seleucida e o Império Romano. Então nós vamos ter ali do Império Seleucida, nós temos aí o imperador, não, Antíoco, que vai lutar contra os romanos. Até vai enviar, tem um episódio bem interessante dessas batalhas, ele envia elefantes contra os romanos, vence, mas ele coloca assim, se mais uma vitória dessa, eu estarei perdido. Porque foi uma vitória tão difícil, que ele quase que estaria perdido. Que interessante. Tá bom. Professor, e daí? O que isso nos interessa? Bom, em razão dessas campanhas contra os romanos e que o Império Seleucida vai acabar sendo derrotado, mas antes de ser derrotado, nós vamos ter que os judeus, o Império Seleucida, então, retira a guarda que estava aqui. E ao levante judaico, liderados por uma família dos saduceus, os macabeus. Então, temos aí as chamadas macabíadas. E os macabeus vão expulsar o que tinha de tropas aqui, vão conquistar uma série de áreas, então vão expandir para além de Jerusalém, vão expandir. Então, os macabeus vão conquistar, inclusive, não só Jericó, mas Belém, Nazaré, todas essas regiões que eram Samaria, que não eram originalmente judaicas, elas passam a estar sob o controle dos macabeus. Então, estão sob os controles dos macabeus. Então, o problema, sempre tem um problema, é que os romanos aparecem aqui. Aparecem aqui e vão acabar conquistando toda essa região. Embora, e aqui é um detalhe interessante, os judeus eram muito habilidosos, mas eles ora jogavam de um lado, ora do outro. E acabam se metendo de maneira complicada em uma das guerras civis romanas, entre Otaviano e Marco Antônio. Lembra que o Marco Antônio passou essa semana aí, o Cleópatra. O Marco Antônio está aqui no Egito com Cleópatra, mas lutando contra o Otaviano. Os judeus, inicialmente favoráveis a Marco Antônio, mudam de lado. O Otaviano recebe isso, que bom que estão do meu lado, mas com certa desconfiança. Tá bom. Bom, eles mantêm as questões internas. Então, a dinastia de Herodes, Herodes o Grande, vai fazer uma série de reformas para os povos judaicos, para os judeus, bastante interessantes, importantes, e acaba, nós vamos ter aí, na época de Herodes, o surgimento de Cristo, é um momento de convulsão importante. E qual que foi o problema? O problema é que quando Otaviano ele é proclamado como Augusto pelo Senado romano e passa a ser adorado como Deus. Os sucessores de Augusto, os Césares, né, os
12 primeiros Césares, eles são declarados deuses. Tibério, o bem que vai suceder Augusto, extremamente cruel, há uma obrigação em você cultuar o Deus vivo, que é o imperador. Isso vai criar um problema muito grande para os judeus, que são monoteístas. Embora o Império Romano seja politeísta, há uma tolerância com os deuses, mas o fato é que temos aí um Deus vivo, que é o imperador. É interessante, é um pouco deslocado, porque prova que foi escrito depois, né? Mas numa passagem do Evangelho, quando Deus diz, quando Cristo diz, né, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E quando diz, meu reino não é daqui. Então, uma ideia de não confrontar, que é bem posterior. Na época, para os judeus ter que adorar a César é um problema. Então, temos o primeiro levante judaico em 70 e 71 depois de Cristo. O primeiro levante judaico. A consequência desse levante judaico é que é separada a província que não existia. Então, quando nós falamos ali dos os macabeus, né? Olha o que eles chegaram a conquistar, né? A região. No Império Romano, em 70 e 71, nós vamos ter um aspecto importante, que é separado a província da Síria, que a sede era em Damasco, e é criada a província da Judéia, sob o controle direto do imperador. E os judeus estão lá, foram derrotados pelos romanos, sufocados, e até a próxima geração. Na próxima geração, nós temos o segundo levante judaico, de 132 a 135, em que eles vão incorporar a experiência do primeiro levante. E eles aprenderam que não dá para combater os romanos em campo aberto. Então, vão utilizar-se de técnicas de guerrilha. Atacar à noite, envenenar os poços. Então, fustigar as legiões romanas sem enfrentá-los abertamente. Isso vai criar uma raiva muito grande dos romanos. Os romanos... Tem um filme que vale a pena, é claro que é romanceado, tudo bem, mas vale a pena vocês assistirem, com Peter O'Toole, chamado Massada. Vale a pena vocês assistirem. Tem aí no YouTube, vocês podem... É bem interessante. E o Império Romano está muito irritado com as técnicas dos judeus. A tal ponto, e aqui são duas características interessantes, lentamente o Império Romano vai conquistando as terras dos judeus outra vez. Se levanta, vai esmagando. E os judeus vão se refugiar na grande fortaleza de Massada. Inexpugnável fortaleza, até então. E aí os romanos, para tentar atingir Massada, eles vão construir a engenharia romana é brilhante, e vão construir uma estrada com rampas para poder chegar até a Massada, que ela é inexpugnável até então. E para não serem tomados pelos romanos, conquistados pelos romanos, Massada toma uma atitude radical. Todos eles se matam. Um choque.
Mas a questão é que não ficou até aí, né? Os romanos realmente massacram os judeus. E estão com tanta raiva dos judeus, que aquela região vai mudar de nome. Eles vão adotar um nome vindo do antigo inimigo dos judeus, os filisteus. E aquela região vai se chamar de Palestina. O significado de Palestina é muito forte. Significa terra de ninguém. Caramba, terra de ninguém, que horror. Pois é. Os judeus, falar da diáspora, em parte não é exatamente isto. Em 135 estão falando da diáspora. Não, não é bem isto. Nós vamos ter comunidades judias, principalmente em Alexandria, seguidores do Rabi Jonathan Ben Zakkai, que falam da tolerância, da não violência. Então, a expressão judeu passa a ter uma característica bem interessante. Não judie dela, não judie dele. Que judiação! Então, a questão do sofrimento vai estar ligado a isto. É uma expressão pesada, mas muito oriundo dos seguidores de Jonathan Ben Zakkai, que é da não violência. Você vai renunciar à violência. Renunciar à violência. Interessante. Então, aqui desaparece. Nesse momento, então, nós temos que separar o povo do território. Nós vamos separar o povo do território. Com relação ao povo, os judeus que sobraram, é bem curioso que dentro desse, uma das seitas, acabe, claro, sempre vai ter narrativas a respeito disso, mas ele acabam eventualmente dominando 300 anos depois o império, então o cristianismo. O cristianismo é uma seita do judaísmo, inicialmente uma seita do judaísmo. Mas como é que você explica a vitória do cristianismo? Você só pode explicar a vitória do cristianismo na plasticidade que o cristianismo vai ter. Ele vai ser oriundo da província mais pobre do Império Romano. Mas ele vai se adaptar ao Império. O Império, que nós chamamos províncias, na verdade, tinha o nome de dioceses e arquidioceses. Então, ele vai se adaptar ao Império Romano. Como é que ele vai se adaptar? De uma maneira bem interessante. A imagem de Deus, a imagem de Deus que nós temos, é só vocês olharem lá na Capela Sistina, que é muito interessante, vocês vão ver Deus com a imagem de um homem severo, barbas e cabelos brancos, que é a imagem de Zeus ou Júpiter. O Espírito Santo. O Espírito Santo, a imagem do Espírito Santo é uma pomba branca, que é um símbolo de Hermes, ou o Mercúrio, que é o mensageiro. É um dos mais populares deuses romanos. A Virgem Maria é uma deusa em tudo menos no nome. Nós temos o culto mariano, os irmãos maristas. Né? É uma deusa em tudo menos no nome. Então, ela vai ter os atributos de Hera, o Juno, no panteão greco-romano, era o Juno, que é a condição de mãe, né? E vai ser a condição de Palas Atená ou Minerva na condição da sabedoria. Ela vai aconselhar. A novidade estava em Jesus Cristo. Como é que nós vamos colocar o Jesus Cristo nessa história? Vamos adaptar. Os romanos, eles cultuavam, nesta época, o Sol Invictus,
que era representado por um círculo raiado. E o Sol Invictus era comemorado dia 25 de dezembro. Por que não? É um símbolo. Então, dia 25 de dezembro, colocamos a data em que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. E colocamos nesse sol raiado uma cruz. Colocamos uma cruz. Colocamos uma cruz? Colocamos uma cruz. Mas como é que nós vamos impor a figura de Cristo? Nós vamos ter, em 330, um concílio que vai ter que definir, quando Constantino vai admitir o cristianismo como religião, influenciado pela sua mãe, ele, sobre esse símbolo vencerás, né, colocou nesse sol raiado a cruz, então venceu Constantino, né, uma guerra civil. A questão é como é que você vai tratar o assunto. Como é que Cristo vai entrar na história? Em qual condição Cristo vai entrar na história? Então, no Concílio de Éfeso, nós vamos ter três correntes. É convocado, como é que nós vamos definir como é que vai ser Cristo? Como é que Cristo entra nessa química? Existiam três correntes. Uma corrente minoritária, que eram os monofisitas, que defendiam que a natureza de Jesus Cristo era divina. Ele é Deus. Existia uma corrente muito grande, muito importante, que era defendida por Ário, né, que depois vai ser bispo de Alexandria, que defendia que a natureza de Jesus Cristo era humana. Homem especial, profeta, mas era humana. E existia a corrente que foi vitoriosa, que está a síntese da fé cristã. Veja, eu estou falando aí, tanto católicos quanto evangélicos, eles seguem os 7 primeiros concílios da Igreja, que falam sobre a natureza da fé. Os demais concílios vão falar sobre a estrutura da Igreja. Mas seja católico, seja evangélico, todos eles vão seguir os 7 primeiros concílios. E que vão definir quem é Jesus Cristo no pedaço. E o credo nepomuceno, né, ele vai determinar, coloca ali, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só, creio no Espírito Santo, o Senhor da luz, Deus verdadeiro. Bom, aí começa ali, creio no nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito. Então, Filho único. Consubstancial ao Pai, com a natureza divina. Então, nascido da Virgem Maria e se fez homem. Então, a natureza de Jesus Cristo passa a ser dúplice. Ela é divina e ela é humana. A aula aqui não é de teologia, mas essa vantagem que foi decidida lá pelo Concílio de Éfeso, ela vai ter consequências. Vai ter consequências no que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos ter catequizadores arianos, catequizadores católicos, catequizadores judeus. Claro, eles vão catequizar outros povos. E dentre esses povos, nós vamos ter várias tribos letônias e da Estônia, que vão se converter ao
judaísmo. Por isso que você vai ter judeu de olho azul. Não é aquele judeu semita. Boa parte dos europeus que vão se tornar judeus são desta força de catequização de povos. Da mesma forma, nós vamos ter os cristãos arianos, seguidores de Ario, que está em Alexandria, não esqueça. Aí, o que acontece? O Império Romano passa a ser muito grande para ser administrado. Nós vamos dividir o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. A partir de Teodósio, em 395, nós temos a divisão do Império. O Império Romano do Ocidente vai sucumbir frente aos bárbaros, principalmente bárbaros arianos. E o Império Romano do Oriente vai subsistir, apesar dos pesares. Apesar então, até Justiniano, até 500 e pouco, a influência era latina, mas depois de Justiniano passa a ser grega. Então, o grego passa a ser oficial aqui. E aqui nós vamos ter uns probleminhas. Já ouviu falar de uma discussão bizantina? Uma discussão bizantina é uma discussão estéril. É uma discussão estéril. E há uma série de controvérsias religiosas aqui. Primeiro, continua a presença dos monofisitas, dos arianos, principalmente aqui em Alexandria. Segundo, por causa dessa posição, há uma reação contra o culto de imagens. Nós vamos ter aí os iconoclastas, que não gostam do culto da imagem. Você não pode adorar uma imagem. Você vai adorar santos, Como é que você vai adorar santo, rezar para santo, etc. Não dá. Deus não tem uma imagem, não tem Jesus Cristo foi um grande profeta, mas é só um homem, etc. Por que esse dado é importante? Já vou contar. Bom, os grandes inimigos do Império Romano do Oriente eram os búlgaros, que vieram com Átila, né? Tem os búlgaros. E aqui nós vamos ter o Império, primeiro o Império Persa, depois vai ser o Império Parto, que era um grande inimigo dos romanos, depois o Império Sassânida. Império Sassânida, Os sassânidas eram inimigos e também eram monofisitas, seguidores de Zoroastro, né? O profeta aqui é Zoroastro. E o Sol Invictus sai daqui, é interessante, né? O Sol Invictus é dos sassânidas. E é o grande inimigo do Império Bizantino. E em uma dessas guerras, já no ano 600 e pouco, uma dessas guerras, o Império Romano do Oriente derrota os sassânidas. Mas os dois estão exaustos. E aí vem uma terceira força. Os árabes. Os árabes vão destruir o Império Sassânida e vão pôr o Império Romano do Oriente de joelhos. Qual que é a novidade aqui? O Maomé, ele era um cameleiro. Cameleiro é o que conduz a caravana, é o dono, é o chefe da caravana. Ele podia não saber ler ou escrever, mas ele é um cara muito sacado. E ele vai ser influenciado pelos cristãos arianos, Então, ele vai dizer o seguinte: eu sou Maomé, eu sou o último e maior dos profetas. Mas ele vai reconhecer em Abraão, Isaac, Moisés, Cristo, a condição de profetas. Bom, o cristão ariano, ele considera que Cristo é um profeta, é um homem.
Ele acredita em Deus. E o Maomé simplifica aquela divisão complicada. Lembre-se que o cristianismo, para entrar no Império Otomano, nós temos 3 deuses em um em 3, e uma que não é deusa em tudo, é uma deusa em tudo menos no nome, para poder se adaptar no Império Romano. E o Maomé simplifica, diz, olha, só existe um Deus, e eu sou o maior profeta. E ele vai impor um imposto para os povos do livro, ele vai perseguir os que não acreditam no livro. Ele vai perseguir todos aqueles que não sejam judeus nem cristãos. Mas ele vai impor aos judeus e cristãos uma cobrança de um tributo para vocês seguirem a religião, a menos que vocês adotem a religião do profeta. Bom, como a Alexandria estava às turras com a Constantinopla, ele é recebido sob aplausos em Alexandria. Não tem batalha, não tem batalha. E nós vamos ter adesão em massa, porque, olha, eu acredito, eu sou cristão ariano, acho que Jesus Cristo é um cara especial, etc., mas é só um cara. E ele diz que só existe um Deus e só diz que ele é profeta também, tá bom, ok. Nós vamos ter uma adesão em massa. Né? Então, isso explica o avanço extraordinário do islamismo, né? Porque ele realmente simplificou a religião. Ele simplificou a religião. Então, ele vai ocupar uma série de áreas e explica muito por causa da inovação da religião. Claro, só que a religião vai ter outros problemas depois. Primeiro porque ela foi Deus que falou para o Maomé qual que é a base. Isso vai dar uma questão datada, né? Porque você não vai mudar o que Deus disse. A interpretação passa a ser literal. Isso vai dar um problema mais adiante. Mas, como eu disse, não é história das religiões. É direito. E para tentar a formação do Estado, histórica do Estado de Israel. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu? Esta região foi dominada pelos árabes. Muito que bem. Foi dominada pelos árabes. Dos árabes, nós começamos a história de libertar Jerusalém, a reação feita pelo Ocidente são as cruzadas. As cruzadas, a primeira cruzada vai conquistar Jerusalém e vai conquistar uma série de principados aqui, Antioquia, né? Principado de Antioquia, de Éfeso. Isso aqui é muito importante, essas coisas aqui vão ser importantes mais para adiante. Essa região que vai ser ocupada agora, dos árabes. Aí acontece uma outra coisa. Jerusalém, Saladino vai reconquistar Jerusalém, mas há um certo espírito de tolerância aqui. Veja, olha onde que os árabes vão estar. Aqui. Lembra que eu falei do reino normando, né? Porque os árabes tinham conquistado o reino normando da Sicília. Os árabes tinham conquistado essa parte. Tá, e daí, professor? O que aconteceu? Bom, nessa questão de conversão, nós vamos ter a conversão de um povo que estava fugindo dos mongóis, os turcos seljúcidas, que vão invadir a Anatólia e vão destruir o Império Romano do Oriente. E vão conquistar o Império Árabe. Vão derrotar os mamelucos aqui, os fatímidas, e vão conquistar toda essa parte. Olha o tamanho do Império, o Império Otomano. O auge do Império Otomano, isso aqui em 1699. Em 1699, o Império Otomano é gigantesco. Olha o tamanho. O Império Romano é gigantesco. E aí, claro que o Império Romano vai perdendo suas áreas, vai perdendo várias áreas, sendo aqui vai perder o norte para os franceses,
vai perder aqui para os... Tem ali Pachá se revolta, e aí os ingleses acabam tomando essa parte. Essa aqui vai ser reconquistada pelos cristãos, né? Várias aqui, principalmente pelos russos, aqui pelos Habsburgos, não, vão reconquistando, ele vai recuando. E em 1912, ele está nesta região aqui. Esse é o Império Otomano em 1912. Ó, na parte da Europa aqui, ó, em 1912. Aí, vamos falar dos judeus. Os judeus, eles são perseguidos pelos romanos, os romanos têm ódio, e isso vai ser, de certa maneira, herdado pelos cristãos, porque os judeus não reconhecem Jesus Cristo como o Messias. Não reconhecem Jesus Cristo como Messias. E, com o passar do tempo, eles passam a ser considerados os culpados da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles que crucificaram. Quando isso que vai dar origem à religião, mas isso não é importante. Os judeus, eles, por não serem proibidos de terem terras, né, eles só podem ter bens móveis, eles acabam se especializando em algumas coisas, em joias, em empréstimos, depois vai dar origem em bancos. Então, eles vão se especializando. Como no cristianismo o empréstimo a juros era proibido, e faz parte do negócio, parte do risco, você tem que emprestar a juros, eles emprestavam dos judeus, que funcionavam como agiotas, então há um ódio, né, dos agiotas, você está me cobrando juros, é proibido na fé cristã. Então, os judeus eles eram necessários, ainda que odiados. Ainda que odiados. E, com o passar do tempo, eles começam a ter uma importância muito grande. Eles eram perseguidos, muito perseguidos. Tá? Tem os pogroms, quando aumentava muito a população, eles caçavam, literalmente, os judeus, principalmente na Europa do Leste. Começa, então, a haver uma reação a isto, só que eles têm uma força econômica, eles passam a ter uma força econômica. E, no século XIX, na Basileia, um jornalista de origem judaica, mas nascido na Suíça, Theodor Herzl, ele vai criar um movimento em 1896 que vai ser conhecido como sionismo, o retorno a Sião, né? Os judeus foram perseguidos, etc. Lembre-se, não são mais aqueles judeus daqui, né? Eles são judeus convertidos. Na Europa são judeus convertidos. Nós temos comunidades judaicas aqui, bem antigas, mas não tanto aqui, mas aqui. Mas eles é a ordem do mito, né, da narrativa. Vamos retornar à nossa terra ancestral. É como eu falo para vocês, né? O Brasil foi explorado pelos europeus, como se nós estivéssemos aqui desde 1500. É uma narrativa, né? Isso é uma narrativa. Então, vamos voltar ao monte, a Jerusalém, né, eterna, né? Vamos retornar a Jerusalém. E essa região era dominada pelos turcos. Os turcos e árabes não se dão bem. Eles não se dão bem. Embora sejam muçulmanos, eles não se dão bem. E eles compram, então esse movimento vai comprar terras aqui próximo a Jerusalém, com a permissão do sultão turco. Com a permissão do sultão turco. Então começam a ingressar famílias judaicas ali.
Claro que isso vai criar uma animosidade com os palestinos. Vai criar uma animosidade. Que não existia província palestina, era a província da Síria. Sempre vai ser a província da Síria. Aí, em 1912, então veja, isso em 1898, 1996. Tá? Em 1912, rebenta a guerra, a Primeira e Segunda Guerra dos Balcãs, em que o Império Otomano ele é derrotado. Derrotado. Vários pequenos estados derrotam o Império Romano, o Império Otomano. Vai surgir a Albânia, se torna independente, a Sérvia dobra o tamanho, Montenegro também, a Grécia toma toda a Macedônia, a Bulgária, que depois vai perder essa área para a Grécia, vai tomar toda essa região. Tá? Então, tudo em cima do Império Otomano. Aí, esta região ficou sendo administrada em nome do Império Otomano, a Bósnia e Herzegovina, pelo Império Austro-Húngaro. Porque você perdeu o contato. Esse contato que era até 1912, você perdeu esse contato. Essa região é administrada em nome do Império Otomano pelo Império Austro-Húngaro. E em 1914, nós temos o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, por Filipe Grivolo, que era um sérvio ligado à Mão Negra, que era da Sérvia. Isso vai incluir a Primeira Guerra Mundial e explica, né? O Império Otomano tinha muita raiva dos sérvios e todo interesse em recuperar essas áreas aqui. Então, nós temos a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Os impérios centrais, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, nós temos a Primeira Guerra Mundial. No transcurso da Primeira Guerra Mundial, dois oficiais, um francês e um inglês, vão traçar na areia, literalmente, como é que ia ser a divisão do Império Otomano em 1916. Então, o Sykes-Picot, eles vão traçar como é que ia ser o Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial, em áreas de influência, na areia. Né? Então, a área de influência inglesa, a área de influência francesa. A França tinha, a Inglaterra sabia que aqui tinha petróleo. Ela reivindicou isso e essa parte que é tudo deserto. E os franceses, por causa das cruzadas, que tinham principalmente... você tem uma série na TV, Etogru, né, que acaba mostrando muito bem. Então, a presença francesa nesta área é um resgate histórico da época das cruzadas. Da época das cruzadas. Mas avançando bem na parte dos turcos. E quando termina a Primeira Guerra Mundial, porque só fica mais fácil, né? Olha, a área de influência. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, e essa região, por causa da venda ela seria uma área internacionalizada. Né? O resultado, quando termina a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco está apenas reduzido a uma área muito pequenininha. Olha a área pequenininha aqui. Isso aqui foi dado pelos gregos. Essa aqui é uma área de influência italiana. Essa é uma área de influência francesa. E a Armênia, que era cristã, a Armênia cristã,
ela aqui, ó, ela vai ser aumentada enormemente. Então começa a reação dos turcos. O Império Otomano é derrubado e em Atatürk, né, Atatürk, que é o pai dos turcos, ele é o único general que não foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, o único general turco, vai reagir, né, vai atacar e vai reagir. Então, ele vai derrotar os gregos, vai expulsar os italianos, vai derrotar os franceses, vai negociar com os franceses algumas regiões aqui, e vai atacar os armênios, que, para não sucumbir, os armênios vão ter que pedir socorro para o Império, para a União Soviética, e aqui vai ser a Armênia, essa regiãozinha aqui vai ser a Armênia, porque toda a área aqui os turcos conquistaram. Então, há uma reação enorme, né, dos turcos. Tanto que você vai ver, olha, como o mapa é bem diferente. No Oriente Médio, como é que está esta questão aqui depois do Acordo de Sies. Particularmente, depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, mas antes da Segunda, então em 1922, os franceses eles vão dividir a parte que ficou com eles, a chamada Grande Síria. Eles vão dividir em áreas de influência, vão criar para os cristãos, a maioria cristã, vai ser criado o Líbano, que não é bem assim hoje, mas é a maioria cristã. Vai ser criado um Estado alauíta. Os alauítas é um segmento xiita. Aqui, Alepo vai ser xiita e Damasco vai ser sunita e aqui vai ser druso, que é outro segmento. Então, eu vou dividir de acordo com a religião. Mas aqui são todos muçulmanos. Essa região aqui é toda unificada, passa a ser a Síria. E essa região que é cristã se torna independente e fica o Líbano. Vai ficar o Líbano? Vai ficar o Líbano. Tá. Mas não nos interessa não essa parte. Né? Não essa parte. Nos interessa esta parte. Nos interessa essa parte. A Turquia conquistou toda a parte. Inclusive, houve a seção francesa aqui nessa região. Nos interessa a parte dominada pelos ingleses, que tinha definido que os judeus só podiam ocupar a margem ocidental do Rio Jordão. Esta região ela está em guerra civil. Os palestinos, os árabes palestinos, não aceitam a presença dos judeus aqui. É uma violenta guerra civil. Que ela é diminuída quando surge a Segunda Guerra Mundial. Esses conflitos diminuem em razão da Segunda Guerra Mundial, mas não desaparecem. É uma área dominada pelos britânicos e os britânicos que estão naquela região têm aí um probleminha. E um probleminha que é interessante. É um probleminha que não é tão probleminha, é que na Europa nós vamos ter a solução final por Hitler. Temos o genocídio judaico. 6 milhões de judeus são mortos pela perseguição insana do nazismo. Mas não nós atribuímos apenas ao nazismo.
mas nós temos que ver a omissão dos outros estados que sabiam da perseguição e simplesmente não se manifestaram. E isto criou um problemão, porque há um desencanto por parte dos judeus sobreviventes na Europa, há um certo desencanto pela omissão dos estados, e, e a Europa está destruída, e um sonho que é vendido é retornar à terra ancestral. Então, nós vamos ter centenas de milhares de judeus tentando voltar para a Terra Prometida. Os ingleses vão colocar ali no Chipre uma base que está sob o domínio britânico, o Chipre está sob o domínio britânico, e aqui vai fazer uma base para tentar impedir a entrada dos judeus na Palestina. Tem um filme que vale a pena vocês assistirem, também é romanceado, Êxodos, tá? Que vai falar exatamente da ida, da fuga dos judeus dos campos do Chipre para ir à Palestina. Então, como alternativa, os ingleses propuseram na ONU, já existia a ONU, a criação na Palestina de 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. Estão vendo aqui, o estado judaico e o estado árabe. Então, esse aqui seria o estado judaico. Essa região aqui parece maior, né? Mas isso aqui é tudo deserto. É o deserto de Negev, deserto de pedra, região seca, extremamente seca. Essa região aqui é fértil, essa região é fértil, essa região é fértil, essa região é fértil. E essa região é fértil. Então, os judeus ficaram com o deserto e essas regiões aqui. E os árabes teriam ficado com essas regiões. E Jerusalém seria uma cidade internacionalizada. Os árabes não aceitaram isto, essa partilha. Não aceitaram essa partilha. Claro, você nunca ouviu falar de usucapião? Né? Essa história, né? Mas é meu povo antigo. Pois é, mas eu estou aqui há 2000 anos, meu amigo. Eu não tenho nada a ver com essa história, mas é minha terra. Vou perder minha terra. E aí, os ingleses optam por simplesmente se retirarem. Os israelenses, os judeus, eles se aproveitam dessa situação e proclamam a criação do Estado de Israel. E aqui é uma jogada de marketing fantástico. Não vai ser mais judeu. Vai ser Israel. Como se a chamar os descendentes de Israel. Os israelitas. Agora israelenses, né, porque tem uma terra. E agora, então, vai ser chamar as 10 tribos perdidas. Então, vai ser chamado de Israel. O problema é que Israel, no dia seguinte da proclamação do Estado de Israel, em 1948, começa a Primeira Guerra Árabe-Israelense. A Primeira Guerra Árabe-Israelense. E essa Primeira Guerra Árabe-Israelense, ela redunda na expulsão dos palestinos dessa região. Mas, para piorar, essa região que era a Palestina, ela vai ser ocupada, 2 áreas delas, por nações árabes. As nações árabes. A Transjordânia vai ocupar a Cisjordânia e vai proclamar o reino hashimita da Jordânia. O Egito vai ocupar a faixa de Gaza como conquista de guerra. Então, ela vai anexar essas 2 regiões.
e vão dizer para os palestinos, a terra de vocês, que vocês têm direito, é essa onde está Israel. É essa onde está Israel. Caramba! Então, em 1949, no armistício, Israel conquistou esses territórios, conquistou esse território, conquistou esse território, conquistou uma parte desse território aqui. Então, ela conquistou essas partes aqui, diminuiu aqui, conquistou uma parte aqui, conquistou aqui. Mas esta área aqui foi conquistada pelo Reino Hashemita da Jordânia. E esta área aqui foi conquistada pelo Egito. Então, de fato, o que conquistaram os judeus? Conquistaram isto, uma parte desta, e uma parte aqui. De fato, foi isso que eles conquistaram. Porque aqui são linhas secas, ó. Aqui são linhas secas. Caramba. Então há uma diferença. Isso que eles conquistaram. Isso aqui vai dar um problemão para a ONU, tanto que a ONU vai criar o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, porque milhões de pessoas vão se refugiar, né, nos países vizinhos, por causa desta questão judaica. Mas aí vai acontecer outra coisa, que eu vou contar para vocês na aula de amanhã. Primeiro, eu aqui fiz um levantamento histórico para vocês entenderem o que temos a declaração de Lord Balfour em 1917, favorável à criação do lar nacional judeu, logo depois ocupando aquela faixa de terras. Ainda existia o Império Otomano, não esqueço. Então, é bastante curiosa essa formação histórica. Mas aí nós temos que ver a parte moderna, que nós vamos estudar na próxima aula. Alguma pergunta, pessoal? Foi reduzindo o número de pessoas. Ah, não gosto de história, mas é uma coisa importante para a gente poder entender o que está acontecendo. Para poder entender o que está acontecendo. Então, alguns dados aí que são fundamentais. Sem perguntas. Né? Bom, a Caterine. O Leonardo, você não fez um dos trabalhos, né? Você fez os dois. Oi, professor. Eu não fiz o primeiro seminário sobre a OEA, Organização dos Estados Americanos. Então você vai fazer agora. Sim. Catarine, como é que está você nessa questão aí que você também ia fazer? Catarine? Catarine? Bom, então nós vamos. Isso aqui é as coisas que nós vamos ver para frente. Essa matéria nós vamos ver para frente, que também é bem interessante. Eu vou, na próxima aula, eu faço a segunda parte, falar do Estado moderno de Israel. Do Estado moderno de Israel. Então, será nosso objeto de análise. Pessoal, então, com exceção do Leonardo, que espera aí, a Caterine, eu me despeço de vocês hoje, dizendo que hoje é segunda-feira, a vocês meu brinde, e até amanhã, não faltem amanhã, que vamos complementar essa aula de hoje. Ok, pessoal? Então, a exceção da Caterine e do Leonardo, até amanhã.
Bom dia, professor. Até amanhã. E eu vou te falar uma coisa. Final de semana eu não consegui falar muito no NEAD, mas que palestra bacana do professor. Bacana, né? Eu aprendi um monte de coisa sobre carro que eu nem pensava. Meu Deus do céu. Combustível, não sei o que. Ele falava os nomes dos componentes químicos. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Mestrado e doutorado em Direito é sinônimo de mestrado e doutorado em Química, Física, Tudo, Astrologia, Arqueologia. tudo. Não, faz exatamente, o conhecimento é muito interessante. Ele é muito interessante. Para você ter ideia aí que as coisas, tem muita coisa pela frente. Muita coisa pela frente. Vai ser bem interessante também. Bom, então, Giovanni, Daniel, um abraço para vocês. Vamos começar aqui com o Leonardo e com a Caterine. Leonardo. Oi. Eu estou aqui, professor, presente. Tá. Caterine. Tá sem som, Caterine? Eu vou chamar ela aqui no chat. Vamos ver se ela... Bom, a gente tenta, tudo bem, paciência. As coisas se faz. Acho que Ela daqui a não pouco ela está aparece. Ela pode ter ido no banheiro. otimista, você. Você é otimista. Deixa eu ligado, simplesmente. Tá? É algo bem. Tudo bem. Acontece. Então, só um instantinho. Bom. Claro que a nota máxima que você vai poder ter é a nota que a própria equipe teve. Vou fazer algumas perguntas. Eu queria que você abrisse a tua tela, se possível. Bom, considerando que não está o resto da turma, eu vou abrir minha tela. Tá, que é só nós dois, professor, eu vou... Tá. Deixa eu... Isso tudo é timidez, é? Um pouco. Eu espero que você não se importe de eu fiz um roteirinho, assim, da Não funciona assim. apresentação. Não funciona assim. Que aí são perguntas. Certo. Perguntas. Quais são os órgãos que compõem a OEA? Os órgãos? Putz, professor, devo admitir, fui surpreendido pela essa pergunta. Não compreendeu na minha pesquisa. Podemos pular essa? Como é que você vai sim, conhecer os órgãos? Tá, quando surgiu a OEA? A OEA surgiu, foi uma das primeiras organizações intergovernamentais que surgiram naquele período depois da Segunda Guerra, que surgiram muitas.
o texto inicial dela é de 1948, certo? E ela surgiu com 21 Estados-membros, todos eles do continente americano, e hoje em dia ela compreende 35 Estados-membros. Por que o Canadá não fazia parte? Agora faz. Agora faz? Há divergências políticas? Não, Não? não. Porque o Canadá, até 1990, ele não era um Estado plenamente soberano. Era chamado de domínio do Canadá. Só depois que, a partir de 90, que passa a ser Canadá, que pode então, fazer parte da OEA. A Venezuela faz parte da OEA? Hoje? Não. Deve retornar nos próximos anos. Tá. Certo. O que se pode falar da Corte Interamericana de Direitos Humanos vinculados à OEA? A Corte é um órgão da OEA? Está vinculada à OEA. Bom, eu imagino que se é um órgão da OEA que é atrelado a direitos humanos, deve ser um departamento, digamos assim, que... Não, ela não é departamento, mas ela tem um... É uma seção da OEA. Seção. Não, é um órgão ligado, um dos órgãos ligados. É um dos órgãos ligados à OEA que supervisiona as sanções que a OEA implementa nos países membros, as sanções que estão interligadas a possíveis violações a convenções internacionais de direitos humanos. Não as convenções, mas nós temos aqui o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então não são convenções, é ainda mais burocrático e formal que isso. Então, ela supervisiona a implementação. Tudo bem. É a parte relativa. E o que você pode falar sobre as CDIPs? CDIPs? Também não compreende na pesquisa que é CDIPs. Quais as atuações da OEA no campo militar? Vocês podem falar sobre o TIAR? TIAR? Bom, no campo militar, eu imagino que de novo, as atuações da OEA são através de sanções, onde ela vai regulamentar, por exemplo, limitar incorporações armamentistas nos países, e eu posso dar um exemplo, na verdade. Pesquisa ali, veja ali. Em 1991, pesquisa ali, teve um golpe... desculpa, professor, o que você disse? Pesquise aí, intervenção da OEA em 1965, República Dominicana. Uhum. Certo. Invasão da República Dominicana pelos Estados Unidos em 1965. Invasão não foi pelos Estados Unidos. Quem comandou... Dos Estados americanos. Não, quem comandou a operação foram os brasileiros. A participação do Brasil. A intervenção da OEA foi precedida por uma intervenção unilateral ordenada pelo presidente norte-americano Lyndon Johnson. Pois é, no debate que vocês tiveram na segunda-feira passada, um dos temas, com certeza, foi o argumento que a OEA ela tem uma preferência pelos Estados Unidos, ela é um instrumento de soberania dos Estados Unidos americano, certo? Não. Não foi? Não. Teve a discussão, mas ela tem a sede em Washington. Não. Mas argumentavelmente. Sim. Das argumentações, sim. Porque em muitos minhas fontes de pesquisa, esse é um dos temas principais
por causa que um dos pontos de mais controvérsia da história da OEA foi a exclusão de Cuba, em 1962, que a partir da divergência com os Estados Unidos propôs a exclusão de Cuba e os outros países, por voto, concordaram com os Estados Unidos, excluíram Cuba pelo período conturbado da Guerra Fria, tanto que Cuba essa decisão foi revogada em 2009 e Cuba foi reincorporada em um esforço maior da OEA uns anos mais recentes para cá, de tentar ter uma política um pouco mais cooperativista, integradora, onde a maior ameaça, a maior consequência de não implementar as suas sanções não é a exclusão, e sim prevenir possíveis violações democráticas. Isso que eu estava planejado no meu roteiro falar, como exemplo, o golpe de Honduras, de 2009, que a OEA, como ela faz por protocolo, ela propôs sanções, limites, medidas preventivas a partir de turbulência política. Honduras não cooperou e Honduras foi suspensa da OEA para depois ser reincorporada em 2011. Isso gerou uma discussão da efetividade desse tipo de medida, porque no final do dia você não está ajudando em muita coisa. O país ele escolhe não cooperar, ele é excluído e ponto. A transgressão, a possível transgressão aos ideais democráticos é feito de qualquer maneira. A OEA trabalha sob a perspectiva intergovernamental ou supranacional? Intergovernamental. É uma organização intergovernamental. Certo? Sim. Você me respondeu, eu fiz 5 perguntas, você me respondeu 3. Não, tudo bem, eu estou só fazendo a questão do... Então, eu coloco... vamos agora... O que mais você gostaria de falar sobre a OEA? Certo. A OEA também vale ressaltar os objetivos dela, que são favorecer o crescimento econômico e o diálogo político, e a partir disso, a multilateralidade. O que é esse ponto a multilateralidade todos têm que ter um lugar à mesa. Todos os países membros têm que ter um lugar de fala. A OEA tem que ser uma organização imparcial. E é o maior ponto controverso acerca das discussões da efetividade dessas medidas e sanções implementadas pela OEA anualmente, semianualmente. Eu mencionei o golpe de Honduras em 2009. Esse é só um dos exemplos. Também dá para citar o golpe do Haiti em 91, onde a OEA ela tenta intervir, ela tenta prevenir possíveis violações aos direitos, às convenções, não convenções, aos ideais, maiores ideais democráticos que elas tentam conservar. O país não colabora e ele é suspenso. E esse é um protocolo, essa é uma medida que foi muito criticada durante os anos. E hoje a OEA ela tem uma postura um pouco mais associativa, acomodativa, integradora desses países. Para exemplificar essas medidas, eu trouxe o impeachment do Paraguai de 2012, onde ao invés de ameaçar excluir o Paraguai da organização, a organização se fez presente nas próximas eleições por meio de representantes de vários países membros, teve troca com representantes do Paraguai, super formal, burocraticamente, e dessa maneira supervisionou essas eleições para que elas estivessem ocorrendo de maneira mais... Ela aumentou sua presença no país para que, de novo, a sua presença fosse mais
preventiva das violações, ao invés de ameaçar só a saída desses países. Fez sentido, professor? Eu me embolei um pouco ali no meio. Um pouquinho. Certo. Mas, e você pode falar sobre o papel da OEA nas eleições da Bolívia do ano passado e do Brasil de 2018? Bom, seguindo esse raciocínio, eu imagino que a OEA deve ter atuado na eleição da Bolívia e do Brasil de forma similar com a do Paraguai de 2012, onde representantes da OEA trocavam burocraticamente, trocavam e documentalmente, trocavam informações Bom, é bem para exato. supervisionar. Não, não é supervisionar. Pera, ô, louco, não dá tanto poder para eles assim. Não é? Não, é supervisionar. São como observadores. No problema com a Bolívia, nós tivemos um problema sério do papel da OEA, que foi um equívoco que aconteceu, que você não sabe, mas daí seria interessante pesquisar. Mas o que eu quero é você ter noção do papel dessa organização internacional. Ela é importante. É um foro importante. É um foro importante. Bom, Leonardo, eu vou colocar, você vai ficar com 80% da nota obtida pela equipe. Okay, Tá? muito obrigado, professor. Então, você já vai vou lançar a nota e já farei essa correção aí. Daí Beleza, eu peço desculpas pelos gaguejos, eu não estou acostumado com as provas orais, eu estou me acostumando. Tudo bem, não tem problema. E eu devo admitir, eu fui um pouco surpreendido pelas perguntas. A minha pesquisa não teve tanta extensão assim, talvez do ponto de vista histórico. Eu pensei que seria bem mais básico, assim. Função, objetivo, exemplo. Não, mas isso é o mínimo que você devia saber, mas aí tem que se aprofundar. Essa que é a Sim, prova. sim. Por isso que a prova é um pouquinho diferente do que foi nos seminários. Sim, sim. Mas eu adorei, eu agradeço o espaço e eu desejo uma boa segunda-feira para todos nós aqui. Obrigado. Então, daí já lanço a tua nota também, tá bom? Daí já mando para você o e-mail. Obrigado, então, professor. Boa segunda mais uma vez. Obrigado pela aula. Imagine, um forte Nos vemos abraço. outro Vou dia. falar agora com a Caterine. Beleza. Um abraço. Um abraço. Caterine? 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 Caterine?